e acabar com a sua infância. Todo mundo aqui conhece a Bela Adormecida? Uma história super fofa até você saber a história real. Escrita no século XVII por um italiano. Na verdade, a princesa se chama Thalia e não Aurora. Ela não fura o dedo numa roca, e sim num espinho venenoso, cai no sono profundo. O rei abusa dela, fazendo com que ela engravide e tenha gêmeos. Ela passa a gestação inteira em coma e só acorda quando, assim que ela pare as crianças, um dos filhos dela suga o veneno do dedo. Ela acorda e se depara com duas crianças que são filhas dela. Ela virou mãe quando ela acordou. Ela fala, ui, acordei e virei mãe. Fruto do que aconteceu. A rainha, a mulher do rei, tenta matar os filhos dela e ela. O rei acaba matando a própria rainha e se casando com a princesa que, enfim, ela casou com o próprio agressor dela. Tem 2 filhos dele e são felizes pra sempre. Essa é a história que a gente conhece como Bela Adormecida. Oi! Dia 23 de outubro de 2009, essa menina de 15 anos chamada Alice, aviso de gatilho, cortou tanto os pulsos quanto a garganta da sua vizinha de 9 anos apenas. Ela se chamava Elizabeth Houghton. Inclusive, parece muito a Kendall Jenner quando era pequena. Olha. Mas enfim, depois disso, no julgamento mesmo, ela falou as seguintes frases. Apenas matei alguém. Estrangulei ela e cortei a garganta e foi incrível. Adorei fazer isso e faria de novo, agora eu vou ter que ir pra igreja. Em 2002, ela foi presa em prisão perpétua. Um dia, uma criança chamada Chris, que tinha apenas 12 anos, estava brincando com o irmão dele, de 9 anos, chamado Ryan. Eles estavam brincando de pique-esconde, sabe? O Chris estava contando e o outro irmão estava se escondendo. Ele acabou de contar e foi atrás do irmão, obviamente. Mas depois de procurar a casa inteira, Chris não estava conseguindo achar o Ryan. Ele estava gritando o nome do irmão dele, falando, o jogo acabou, onde é que você tá? Mas o irmão nunca respondia. Então ele contou pros pais dele e eles chamaram a polícia. A polícia veio e procurou a casa inteira, mas eles também não conseguiram achar o menino. Semanas se passaram e eles começaram a achar que o menino tinha fugido. Até um dia que ele resolveu ir até o porão procurar alguma coisa. Começou a sentir um cheiro muito esquisito vindo de uma mala. Quando ele abriu a mala, ele achou o corpo do irmão dele apodrecendo dentro da mala. Os gritos do menino não davam pra ser ouvidos porque ele se prendeu dentro da mala e não conseguia sair. Ele acabou morrendo lá dentro. Oi! Essa é a história sobre as primeiras palavras. Então, tinha uma mãe que odiava a sua filha. Em uma noite, enquanto a filha dela tava dormindo, entrou no quarto da menininha, que tinha mais ou menos uns 4 anos, com uma faca. Começou a, acertar a menina várias e várias vezes. Ninguém nunca descobriu e ela só, continuou vivendo com isso. Alguns anos depois, a mãe teve outra criança, outra menina. Assim que nasceu, ela já amava essa criança diferente da outra. Um ano depois, a mãe e a filha estavam vendo TV. A filha pareceu que tava, indo falar as primeiras palavras dela. A mãe tava super animada, esperando o que a criança ia falar. Mas quando as palavras saíram da boca da filha, as primeiras palavras, ela ficou aterrorizada. A criança disse, mãe, por que você me matou? Eu te amava. Oi! Eu não ia contar essa história porque aconteceu comigo. Mas meus amigos mandaram eu contar, então cá estou eu. Teve um dia que eu tava sentada na minha sala e eu tava sentindo uma energia muito ruim vindo da cozinha. Então toda hora eu ficava olhando assim. Matheus, um amigo meu, ele ficou Fernanda, para de olhar pra lá, eu tô ficando com medo. Eu falei, tem alguém na cozinha, tem alguém na cozinha, tem alguém na cozinha. Na hora que eu virei pra falar de novo que tinha alguém na cozinha, eu tava sentada ali, olhando pra lá. Na hora que eu falei, eu vi uma mulher passando aqui. Real. Ela não olhou pra mim, não falou nada. Deus, que susto, é o cachorro. Mas eu vi, a figura da mulher de lado passando. E foi horrível. Vocês já viram alguma coisa, já sentiram alguma coisa? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Oi! Vamos falar desse cara aqui. É um empresário americano. E ele comprou esse terreno. O dela Cerro Gordo fica na Califórnia. E era uma cidade de mineradora, só que ela ficou, abandonada depois de um tempo. Em 2018, esse cara comprou essa propriedade. Por quê? A história toda é macabra. Pelo menos um assassinato acontecia dentro daquela cidade. E o que mais assombra, são 2 crianças que foram mortas dentro de uma casa. Elas meio que assombram a cidade toda. No ano passado, ele resolveu ir lá pra visitar. Caiu uma tempestade de neve, ele não conseguia mais sair. Imagina ficar presa numa cidade fantástica. Lembrando que ele não tinha levado nada. E pra beber água, ele tinha que derreter o gelo. Inclusive, fez lá dentro meio que um caça-fantasma pra achar coisas. E ele achou. De noite, ele escutava coisas se mexendo, passos. Tudo que ele deixava, em lugares, sumia. Ele botava a carteira no lugar, no dia seguinte estava em outro. Lembrando que ele tava sozinho. E não dava pra entrar por causa da neve. Esse cara tem um TikTok e ele vai mostrando tudo. Muito maneiro. E louco. Vocês iriam? Meu Deus, ele tá 9 meses lá. Oi! Certo, tinha um cara chamado Ethan, tava dirigindo seu carro. Uma estrada, até que de repente um cara, cortou ele. Ele ficou muito irritado, começou a buzinar e cortou o cara de novo. Ele esqueceu que isso aconteceu e continuou, foi pra casa. Quando ele chegou em casa, viu um carro parado, na garagem dele. Ele ficou super confuso, porque não tinha ninguém em casa e ele... Tá bom. Quando ele entrou na casa dele, ele ficou aterrorizado. Porque parado lá, só esperando por ele, era o cara que ele tinha cortado na rua. Com um utensílio que causa problemas na mão. O Ethan tentou, pedir desculpa, falar, cara, desculpa, sério, não faz nada. O cara não falou nada, ele só levantou e atirou.
Quando ele chegou perto do corpo do Ethan, ele falou: toma cuidado com as pessoas que você briga na rua. Aí, certa noite, um dia antes da Páscoa, um menino chamado Jimmy tava, super animado, tava super feliz, ele não conseguia dormir. Quando ele tava, tentando pegar no sono, ele ouviu um barulho vindo lá de baixo da casa dele. Primeiro ele não ligou, mas quando ele ouviu de novo, ele desceu as escadas pra ver o que tava acontecendo lá embaixo. Ele queria muito que fosse o coelhinho da Páscoa. Quando ele desceu, ele de fato viu o coelhinho da Páscoa, cheio de sangue, encarando ele. E ele ficou muito feliz e foi tentar falar com o coelhinho da Páscoa, mas antes dele sequer começar a falar, o coelhinho da Páscoa pulou em cima dele. No dia seguinte, os pais do Jimmy desceram, né? Porque eles, acordaram, foram tomar café. O que eles viram na sala deixaram eles, sem palavras. A cabeça do menininho tava em uma das cestas, de ovo de Páscoa. E o corpo dele tava em outra. Sabe aquela mania que muita gente tem de ficar estalando no pescoço? Vou te dar um motivo pra você não fazer isso. Tinham dois amigos chamados Jack e Ryan. Eles estavam jogando futebol americano, no quintal. Eles ficaram com fome e resolveram ir no restaurante comer alguma coisa. Quando eles chegaram lá, o restaurante tava, muito cheio. Eles tiveram que esperar mais ou menos meia hora pra conseguir sentar. Eles finalmente conseguiram sentar. Estavam lá na mesa e o Ryan falou: cara, meu pescoço tá doendo muito. Mas assim que ele estalou, o pescoço dele fez um barulho muito estranho. Não era clac, normal. Foi, muito estranho. E o que o restaurante todo e o amigo dele viram foi literalmente o pescoço dele deslocando e caindo na mesa, puxando o corpo dele. Enfim, chamaram a polícia, chamaram todo mundo que tinha que chamar, mas era tarde demais. Ele, infelizmente, quebrou o próprio pescoço tentando estalar. E outra coisa, história real, a minha tia teve um AVC quando ela estalou o pescoço. Real. Então, não estalem o pescoço. Oi, essa foto aqui. O casal tava de lua de mel em Queensland. Eles resolveram dar uma nadada. Foto é super fofa, super tranquila. Até você perceber que o corpo da mulher dele tava aqui. Ela tava morta já. O marido dela disse que ela tava muito embaixo. Ele não conseguia salvar ela. Mas outras pessoas que estavam nadando por perto disseram que, na verdade, viram o marido dela puxando ela pra baixo até ela morrer. Ficar presa na correnteza, enfim, não conseguia mais subir. Oi, tem uma lenda aqui nos Estados Unidos sobre o Natal e eu vou contar pra vocês. Essa criatura aqui é Black Peter. De acordo com essa teoria, história, lenda, ele passa o ano inteiro, meio que espionando as crianças e vendo se elas estão sendo boas ou mais. Todo Natal ele vai com o Papai Noel de casa em casa. Enquanto o Papai Noel dá presente pras crianças que foram boas, esse cara aqui meio que pune as crianças que foram mais. Ele também entrega alguns tipos de doença, por resfriados e tal. Mas se você foi, muito mal, mas muito mal, mas muito mal, ele te puxa pelo pé enquanto você tá dormindo e joga você dentro de um saco. Te sequestra, leva de volta pra casa dele e pratica uma série de torturas. E ele vai meio que tratar você, você vai ser dele. Vai trabalhar pra ele. Se ele se cansar de você, ele vai apenas comer você. Então sejam legais, crianças. Oi, tinha uma mulher que não gostava muito de lavar o cabelo. E ela achava que o cabelo dela ficava lindo de coque. E teve um dia que ela fez um coque e ela achou perfeito. E ela resolveu deixar ele. Deixou um dia, outro dia. E outro dia. E toda vez que ela ia tomar banho, ela botava um negócio na cabeça, aquelas toucas, e não lavava o cabelo. Só que aí o cabelo dela começou a feder, né? Porque, né? E ao invés de ela tomar banho, ela começou a usar shampoo seco. E ela só passava shampoo seco no cabelo dela. Até que um dia, o marido dela acordou e foi tomar café. Percebeu que ela não descia de jeito nenhum. Já tinha perdido o horário do trabalho, inclusive. E ele ficou preocupado e subiu pra ver como ela tava. Quando ele chegou lá, ele viu que ela tava morta. Ela tinha morrido. Ele chamou a polícia e quando o corpo dela foi levado pra autópsia, eles desfizeram o coque dela e viram que aqui atrás tinha um ninho de aranha com a aranha-mãe. A cabeça dela tava toda corroída e a aranha tinha colocado ovos. E as mini aranhinhas nasceram dentro da cabeça dela e corroeram tudo. E aí por isso que ela morreu. Certo um dia um cara chamado Jay terminou com a namorada dele. O nome dela era Ana. Ele tava muito mal, não sabia o que fazer, tava chorando muito. E alguns dias depois, ele sem se falar, a Ana mandou uma mensagem pra ele, dizendo: eu não quero ficar assim, vem aqui na minha casa hoje, a gente vai resolver isso. Ele ficou muito animado, não podia esperar pra poder ir lá ver a Ana. Quando o Jay chegou na casa da Ana, ela abriu a porta e puxou ele pra dentro. Então eles sentaram na mesa, tinha comida e vinho. E a Ana disse assim: desculpa por ter sido muito rude quando eu terminei com você e tal. Ela pegou as 2 taças de vinho, deu uma pro Jay, ficou uma pra ela. Levantou o copo e falou: a novos começos. Na hora que ele deu o primeiro gole, começou a sentir algumas dores. O corpo todo dele. E começou, cair no chão. A boca dele começou a, borbulhar. A Ana ajoelhou do lado dele e disse: eu não queria ver você em dor. Então agora eu finalmente consegui tirar toda a dor de você. Literalmente, querida. Oi! Dia 8 de setembro de 1987, um pouquinho antes da meia-noite, um casal de velhinhos descobriu sangue saindo tanto da parede quanto do chão da casa deles. Eles tinham alugado uma casa em Atlanta, na Georgia. O cara se chamava William e ele tinha 79 anos. A mulher chamava Minnie e ela tinha 77. Sim, isso é uma história real. Inclusive, essa era a casa e essa é a casa hoje em dia.
Enfim, eles ligaram pra polícia. Tinha sangue no banheiro, na cozinha, na sala, em todos os lugares da casa. Só que a polícia não conseguia achar de onde o sangue tava saindo. Então, eles tiraram algumas amostras e foram levar pra, experimentar e ver o que era. O tipo do sangue era O, porque tanto o sangue dele e da mulher dele eram A. E esse caso continua aberto, porque até hoje ninguém sabe de onde é que saiu esse sangue, de quem esse sangue, por que tinha sangue na casa inteira. Algumas pessoas especulam que, na verdade, antes de eles morarem lá, tinha um serial killer. Ele botava o corpo das vítimas dele dentro da parede. E começou a sair. Outras pessoas, na verdade, acham que isso era uma, experiência sobrenatural e tal. O que vocês acham que era? Certa vez o pai e o filho estavam brincando de jogar basquete do lado de fora da casa. Estavam se divertindo bastante e aproveitando o dia. Enquanto eles estavam jogando, o pai começou a se irritar um pouco, porque o filho sempre ganhava dele, e ele estava ficando com raiva. O filho começou a provocar e rir, que o pai não sabia jogar, e o pai ficou realmente com raiva. Ele pegou a bola de basquete e arremessou na cabeça do filho. Só que ele não esperava que ele ia cair no chão, bater numa quina de concreto e de fato abrir a cabeça. O pai ficou ali parado em choque, olhando pro filho, enquanto ele sangrou até a morte. Ele não conseguia acreditar no que estava acontecendo. O ruim é que alguém tinha visto. Alguém estava passando na rua e viu o que aconteceu. Chamou direto a polícia, óbvio. Levaram o pai direto pra cadeia e ele foi preso. Ele se sentiu tão culpado, tão mal de ter feito aquilo com o filho, naquela mesma noite ele acabou tirando a própria vida, dentro da cadeia. Oi! Essa é uma história real e por isso deixa isso muito mais assustador e bizarro. Quando eu vi, eu fiquei meio assustada. Mas enfim, duas mulheres nascidas no mesmo dia, só que tem um porém com 157 anos de diferença. Essa é a primeira mulher, essa é a segunda. Enfim, ambas morreram da mesma forma, nasceram no mesmo dia. As duas tinham ido se encontrar com uma amiga, tinham ido pra uma boate. Uma tinha ido pra um baile, porque antigo. E a outra tinha ido pra uma boate. As duas estavam, indo sair com a amiga. Acabado de comprar um vestido novo. E ambas conheceram o assassino na festa. Uma no baile, outra na boate. Enfim, conheceram o assassino lá. O nome do assassino das duas era Thornton. E morreram da mesma maneira. O assassino delas, que tinha o mesmo nome, matou elas da mesma forma. Um em 1900 e pouco. E outra agora em 2000 e pouco. E foi no mesmo local. Enfim, eu não sei de onde saiu tanta coincidência. Eu fiquei chocada. Mesmo lugar, mesmo nome do assassino. Mesma situação. O que vocês acham que é?